Jesus, ele quer ter intimidade. É muito fácil chegar na igreja e pedir oração e Deus atende, sim, claro que Deus atende. Mas muitas e muitas vezes Deus está querendo ter um particular contigo. Então vamos primeiro eu e você entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, exercer a nossa fé, aproveitar a liberdade que nós temos por meio do sacrifício de Cristo. O véu foi rasgado. Eu e você, nós temos a oportunidade de entrar no Santo do Santo, de entrar na presença do Senhor. Então não vamos perder a oportunidade de nós mesmos entrar neste lugar maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Quem precisa, vai atrás. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero começar esta palavra com essa frase. Nós vamos entender que Jesus, ele estava partindo dali, ele estava se deslocando para outro lugar. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra é clara, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus, nós estamos falando aqui de dois cegos, mas a palavra é clara, diz que os dois cegos o seguiram-nos. Ora, muitas e muitas vezes você tem os olhos carnais abertos e ainda encontra dificuldade de seguir a Jesus. Veja que esses dois eram cegos, louvado seja o nome do Senhor, mas mesmo assim resolveram segui-lo. Quando eu digo seguir, não é seguir, aleluia, na comunhão, não, eles seguiram em passos. Louvado seja o nome do Senhor. Eles foram atrás de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque ele sabia da sua necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabia da sua precisão. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que cegos têm dificuldades para se locomover. Nos dias de hoje há muitas adaptações e deve haver muito mais ainda. É uma necessidade. Mas imagina naquela época qual era a necessidade para que pessoas cegas se locomovessem. Louvado seja o nome do Senhor. Imagina você fechar os seus olhos e andar no escuro dentro da sua casa, já é uma dificuldade. Agora imagina você cego ou com os olhos fechados, andar em terrenos a qual você não conhece, sem sinalização. Louvado seja o nome do Senhor, sem comunicação. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que eles fizeram isso? Porque ele sabia que corria alguns riscos, mas ele sabia que Jesus poderia fazer o milagre que eles precisavam. Ele sabia que Jesus tinha a solução para o seu problema. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, muitas e muitas vezes a solução para o meu e para o teu problema está em Jesus. A chave que abre a porta está em Jesus. A chave que abre a porta do emprego, a chave que abre a porta da prosperidade, a chave que abre a porta da enfermidade, louvado seja o nome do Senhor, está em Cristo Jesus. Muitas e muitas vezes nós contamos o nosso problema para A, B, C, D e até Z. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não entramos em nosso quarto, não trancamos a nossa porta e não contamos para aquele que tudo pode fazer. Às vezes os nossos vizinhos não podem fazer por nós, não porque não queira, mas porque não pode, existe um limite. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para Deus nada é impossível, não há nada que Ele não possa fazer. Louvado seja o nome do Senhor. É importante seguir a Jesus. Esses cegos, eles tomaram a atitude de seguirem a Cristo, mas nós entendemos que eles não só o seguiram, eles clamavam pelo filho de Davi, eles clamavam pelo seu milagre. Há uma diferença entre a oração, há uma diferença entre o pensamento e o clamor. Clamor é quando gritamos, quando rasgamos a nossa voz, e a oração ela pode ser feita em voz baixa ou até mesmo em silêncio, em pensamento diante de Deus. Às vezes Jesus ele quer ouvir o nosso clamor. Jesus quer que sigamos.
Jesus quer que façamos a nossa parte. Mas Jesus, Ele quer, aleluia, ouvir o nosso clamor, a nossa oração. Louvado seja o nome do Senhor. Então, qual é mesmo a sua dificuldade? Qual é mesmo o teu problema? O que é que você precisa da parte do Senhor nesta oportunidade? Eu quero te convidar por esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Não apenas pensar. Eu quero te convidar por esta palavra. Não apenas falar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero comunicar a você por esta palavra, que se você gritar: Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, o milagre vai acontecer na tua vida. Queira gritar comigo: Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Não tenha vergonha aonde você estiver, seja no trânsito, louvado seja o nome do Senhor, seja na feira, seja debaixo de uma ponte, seja em presídio, seja numa casa de internação, não importa quantas pessoas tem em sua volta, clame a Ele, grite por Ele: Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, atende o meu clamor, atende a minha petição nesta oportunidade, e você vai ver Jesus fazer um milagre na tua vida, a libertação que você precisa, a cura que você precisa, a prosperidade que você precisa. Louvado seja o nome do Senhor, está na mão do nosso Mestre.